Ei, você sabia que dá pra comprar seus mangás favoritos e ainda ajudar o canal do Geek Brasil? Link na descrição. A terceira temporada de Shingeki no Kyojin é marcada por um golpe de estado e retomada às raízes dos protagonistas do anime. Vamos relembrar todos os momentos marcantes dessa saga que deu outro rumo e expandiu o universo de Attack on Titan com as suas revelações. Yo, Geeks, aquele e você está no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo, é claro, contém muitos spoilers sobre toda a terceira temporada de Shingeki no Kyojin. Sim, pessoal, vamos aqui falar sobre o resumo dessa terceira temporada. Estamos a 7 dias para o anime relacionado ao calendário japonês, mas a 6 dias relacionados ao calendário do Brasil. É uma confusão que só, mas vale a pena. Vocês vão ficar por dentro de tudo que aconteceu na terceira temporada, desde a saga do golpe de estado até a retomada de Shiganshina nesse vídeo. Então pega a sua pipoca, pega o seu refrigerante, já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreva nesse canal e também compartilha esse vídeo para os seus amigos que são fãs de Attack on Titan e que estão com preguiça de assistir a terceira temporada, e que esse vídeo vai fazer você relembrar todos os momentos marcantes desta saga. É claro, se você quiser participar do nosso Discord, tá com o link na descrição desse vídeo. E você também pode ajudar o canal do Geek Brasil se tornando membro do canal ou comprando através dos nossos links aqui da Amazon. Aqui no canal nós já trouxemos o resumo da primeira e da segunda temporada, né? Muitas coisas, muitas informações, muitos pontos de vista sendo trazidos aqui da primeira e da segunda temporada. E agora nós vamos falar sobre a terceira temporada de Shingeki no Kyojin. A polícia do interior ali começa a perseguir a tropa de exploração, né? Tudo isso acontece porque o Erwin acaba se recusando a entregar Historia e também o Eren. Os dois personagens que são chaves fundamentais, já que o Eren ali ele acaba tendo, né, sendo o portador da coordenada, e a Historia que é a herdeira, como nós descobrimos na segunda temporada, ela é a herdeira do trono. A gente vai saber mais sobre isso um pouco mais pra frente, aonde eu vou falar mais detalhes sobre isso. E liderando a polícia do interior temos Kenny. Sim, Kenny, que por sua vez tem ali alguma afinidade com o Levi, e que os dois começam a criar um dos embates mais épicos de toda a saga de Shingeki. Essa saga é marcada muito porque pela primeira vez humanos estão lutando contra humanos, né? Basicamente ali nós sempre tivemos os humanos lutando contra os titãs. Agora nessa saga nós teremos ali humanos versus humanos. E se nós temos humanos versus humanos, é claro que esses humanos tentariam sequestrar ali tanto o Eren quanto também a Historia. Os dois ali acabam sendo sequestrados pela polícia do interior e o Erwin acaba sendo levado preso sob acusação de traição contra a humanidade. Visto que vai ser levado preso, o Erwin acaba colocando a Hange como a nova comandante, a 14ª comandante da tropa de exploração. E aí que todas as coisas começam a mudar, porque se os humanos estavam tendo tantas informações ali necessariamente escondidas desses reis, desses lords, todos esses pontos vão sendo colocados e então a Hange e o Levi tentam trazer os comerciantes e os jornalistas para perto de si, para que eles fiquem do lado deles, para que eles fiquem do lado da verdade, né? Porque até aquele momento em Shingeki a gente acreditava que tudo se tratava da verdade, tudo se tratava dessa verdadeira verdade. Então a Hange e o Levi querem que tudo isso seja colocado realmente às claras,
caras, que tudo venha à luz. E ali eles tentam fazer tanto os comerciantes, como os moradores, como os jornalistas para conhecer a verdade, para divulgar a verdade. Então, eles vão atrás da verdade, eles querem saber a verdade e acabam conseguindo ali sequestrar 2 policiais que fizeram parte do plano de assassinato do pastor Nick. O pastor Nick, que era a peça fundamental, porque foi ele que revelou para a tropa de exploração que a história era herdeira ali do rei, que ela era herdeira ali do rei, basicamente sendo ali a próxima na linhagem do trono. E que tudo aquilo realmente acabou sendo revelado, de todas as informações e todas as coisas que eles fizeram para proteger os segredos por trás das muralhas, que não bastava apenas serem muralhas protegendo ou impedindo com que os humanos saíssem para o mundo afora, haviam mais segredos ainda. E ali eles mesmos acabam dizendo, trazendo informações de que eles mataram um professor que sabia demais. E esse professor é o pai do Erwin. Eles mataram um casal que queria voar de balão por cima das muralhas, e esse casal eram os pais ali do Armin. E eles também mataram ali uma prostituta que sabia demais, que essa prostituta, na verdade, era a mãe da história. Os 2 policiais ali acabaram sendo torturados mais de uma forma psicológica do que uma tortura física, porque na tortura física eles não entregaram nada. Acabaram revelando de que o verdadeiro rei não era aquele que estava sentado no trono, que na verdade o nome do verdadeiro rei era um senhor, um lorde que comandava todas as coisas pelas sombras. O nome desse lorde era Rod Reis. Sim, esse Lorde que teve sua família toda dizimada, acabou tendo ali as perspectivas de que História seria a única herdeira, que essa personagem seria a única herdeira ao trono e que ela possivelmente teria ali a capacidade de assumir a coordenada. O fato é que a História acabou tendo a sua mãe sendo morta ali pelo Kenny. Sim, o Kenny, que acabou realmente interligando aqueles fatos com o Levi no começo da saga, acabou matando a mãe da História porque ela também sabia demais. Kenny queria também matar a menina, mas ali a personagem acabou mudando de nome. Ela, que se chamava História Reis, acabou mudando o seu nome para Krista. E ali passou realmente a viver com esse nome, com esse algo ali não verdadeiro carregado dentro de si. Os 2 acabam revelando que o objetivo do Rod era fazer com que História devorasse o Eren para que o poder da coordenada voltasse para a família Reis. E ali eles acabam descobrindo que o Kenny também é um Archman, assim como o Levi e a Mikasa. E que basicamente tudo que eles agora precisam fazer é chegar até o local aonde a História iria devorar o Eren, enquanto o Erwin tenta aplicar um golpe de estado, enquanto é julgado ali pelo rei e pelos lords dentro das muralhas. Antes de nós chegarmos a esse julgamento, antes da gente chegar a essa conclusão final, o Erwin pede para o Pixis, sim, o comandante Pixis, fique do lado dele, que ele fique ali ao lado dele nessa tramóia que ele está aprontando para os lords dentro das muralhas. O Pixis fala assim: posso até ficar com você, mas se você estiver errado, se tudo que você estiver bolando der errado, eu vou dar para trás e vou falar que eu nunca tive nenhuma relação contigo. O Erwin fala tudo bem, e ele acaba dizendo de que sua teoria, de que a teoria do seu pai era de que os humanos dentro das muralhas tiveram suas memórias apagadas. Ou seja, os humanos dentro das muralhas não lembravam de nada do que havia acontecido até as muralhas serem construídas e ou os titãs aparecerem. Erwin então aceita os termos ali do Pixis e acaba sendo levado para julgamento. O personagem acaba sendo condenado de uma forma, tipo assim, nem é julgado, nem é levado a um juiz, nem nada. Os lords mesmo falam que ele é acusado de traição contra a humanidade e sua sentença é a morte por enforcamento. Então, quando o Erwin é levado ali, né, quando ele iria ser levado para a sua morte, uma soldado entra dentro ali do salão real, dizendo e proclamando aos 4 cantos de que a muralha Rose havia caído, de que mais um terreno a humanidade havia perdido.
Os lords, desesperados ali por uma guerra civil que acontecesse em Sina, acabaram realmente pedindo para a polícia militar fechar os portões da muralha Sina, para que ninguém da muralha Rose entrasse dentro do terreno. Niall fica assustado com tal ordem, ele se recusa a prosseguir com tais informações, com tais direitos ali de fechar o portão da muralha Sina para que os moradores de Rose não entrassem dentro do local. E ali o Pixis chega à conclusão de que os pensamentos do Erwin estavam certos, de que as pessoas ali em Sina só pensam em si, de que eles não pensam na humanidade e que se dependesse daqueles lords e dependesse daquele rei, eles nunca iam chegar em Shiganshina, de que eles nunca iriam recuperar ali o terreno da Muralha Maria. Pixis então declara apoio ao Erwin e nós observamos o Zekli, comandante geral dos esquadrões, invadindo o Salão Real e declarando um golpe de estado. Ele ali estava acusando os lords, que comandavam a humanidade, de traição contra a humanidade, de traição contra os moradores dentro das muralhas. Todos os lords acabam sendo removidos dos seus cargos e o Erwin acaba conversando com o Zekli, querendo fazer a Historia ser rainha. Enquanto tudo isso estava acontecendo, um novo embate ali entre a polícia do interior e a tropa de exploração está prestes a acontecer. Enquanto ali as pessoas da tropa de exploração estão correndo para tentar salvar o Eren, porque se a Historia recuperar ali o Titã da Coordenada, ela pode apagar todas as memórias dos humanos dentro das muralhas e todo o planejamento que o Erwin acabou criando iria por água abaixo, ou seja, toda a invasão na Muralha Maria, tudo aquilo que aconteceu, todas as coisas realmente relacionadas ao Erwin, sobre essa luta com a Titã Fêmea, sobre o Titã Colossal, sobre o Titã blindado, tudo isso iria ser esquecido se a Historia devorasse o Eren, todo esse planejamento através ali da família do Rod Reis. Então a tropa de exploração acaba ali lutando contra a polícia do interior, eles acabam se dando melhor na situação, fazendo com que o Kenny recuasse até ali aonde Eren, Historia e Rod estão. Antes do Kenny chegar até o local onde Eren, Historia e Rod estão, o personagem ali, o rei dentro das muralhas, faz a Historia tocar ali no personagem. Então, todas as memórias que a Historia tinha acabam sendo desbloqueadas. Ela acaba realmente recebendo memórias de que havia conhecido a sua irmã Frida. Frida, que havia sido uma portadora do Titã da Coordenada, que pelo que parece era a portadora anterior ali ao Eren. E a gente vai entendendo como que esse Titã acabou chegando até o personagem. Enquanto a Historia acabou observando, essas lembranças com a sua irmã, o Eren acaba entendendo como ele recebeu o poder dos Titãs. Porque se basicamente a Historia havia realmente tido essas memórias alegres, o Eren havia devorado o seu próprio pai. Sim, neste momento nós recebemos informações de que o Grisha havia sido o antigo portador do Titã do Eren e de que ele havia passado o Titã para o seu filho quando o Eren acabou devorando ele. Sim, era dessa forma que um Titã era passado para outra pessoa, pelo menos é o que ficou subentendido nessa parte do anime e do mangá. Basicamente, com essa informação de que a Historia teria que devorar o Eren, também ficou realmente concretizado essa informação. E ali, quando a Historia toca novamente no Eren, ela recebe a informação de que o Grisha, o pai do Eren, havia derrotado a Frida e havia devorado a personagem. Então o Grisha acabou devorando ali a Frida e acabou sendo devorado pelo Eren, passando o poder da Coordenada para o personagem. Tentando colocar todo esse peso ali da morte da Frida para cima do Grisha e também fazer com que a Historia realmente fique próxima do seu pai, Rod acaba tentando fazer com que a Historia devore o Eren, que a personagem consiga ali devorar o Eren para que tudo aquilo acabe e o Titã da Coordenada volte para os reis. Então nesse exato momento o Kenny acaba chegando ali, dizendo e percebendo que
para controlar o Titã da Coordenada precisa ter sangue real. O personagem acaba ficando desiludido porque neste momento nós recebemos informações de que ele era guarda-costa do Uri Reis. Sim, o Uri, que era ali o irmão do Rod e que havia sido o antigo portador da Coordenada antes da Frida. Então ele acaba quebrando os seus laços ali com a família real e corta a testa do Eren para que ele pudesse lutar ali contra a História. Mas o personagem, mais uma vez, está com seu espírito abalado e mesmo assim esse corte não é capaz de fazê-lo transformar ali em um titã. História então acaba se recusando em devorar o Eren. Ela fala assim que é você para fazer com que eu faça alguma coisa. Ela então acaba aplicando ali um golpe de pô no personagem e faz com que ele quebre a clavícula. Na mesma forma que o personagem acaba caindo no chão, a injeção também espatifa, né? Já que a injeção teria que ser aplicada na História para que ela devorasse o Eren, né? Já que o portador teria que realmente se tornar um titã para que pudesse devorar um portador de um titã racional. Então, basicamente, o líquido cai no chão e é nesse momento em que os amigos do Eren ali da tropa de exploração chegam no local para tentar salvar o Eren e tudo aquilo que está acontecendo. E para ajudar na situação, o Rod, no seu desespero, acaba lambendo aquele líquido que estava no chão e passa a se transformar em um titã. Tudo começa a desmoronar, o que pode ocasionar a morte de todos ali, inclusive dos amigos do Eren. O personagem então percebe que existe um líquido do titã blindado perto dele, ele acaba quebrando o líquido com seus dentes, impedindo com que tudo aquilo desmorone quando ele consegue dominar o seu enrijecimento, quando ele consegue dominar ali o seu endurecimento, fazendo com que todo aquele salão não seja derrubado em cima dos seus amigos. Levi então acaba encontrando o Kenny totalmente machucado, totalmente ferido, prestes a morrer, e ali o personagem descobre que ele era seu tio, que o Kenny na verdade era seu tio e que ele havia ajudado o Levi, havia ensinado o garoto a sobreviver. Não que ele havia criado o Levi, mas ele havia ajudado o garoto a sobreviver, quando ele havia resgatado o menino do leito de morte quando a sua mãe havia falecido. Basicamente o Kenny faz um dos discursos mais incrível do anime, de que todos nasceram escravos de alguma coisa. Uns nasceram escravos do sexo, outros nasceram escravos das drogas, outros nasceram escravos do poder, outros nasceram escravos da religião. Tudo realmente é baseado naquilo que o ser humano nasceu escravo de alguma coisa. Isso repercute na obra, até mesmo no mangá, nos dias de hoje. Osama, yume, kodomo, shikara. Basicamente, esse discurso do Kenny é falado para o Levi, que o personagem não entende muito bem o que o Kenny quer dizer ali naquele momento, né, naquelas falas. E então o Kenny dá uma injeção para o Levi, dá um líquido para o personagem de que podia transformar seres humanos em titãs, que podia transformar ali um ser humano em um titã irracional. O titã do Rod Reis acaba conseguindo sair do buraco do salão aonde eles estavam ali e acaba se dirigindo para o distrito de Orvot, aonde milhares de pessoas vivem. E que basicamente a tropa de exploração teria menos de 24 horas para parar, né, para que impedisse que esse titã chegasse até Orvot. E ali a gente percebe que o Eren tenta controlar a coordenada, fazer com que o Titã obedeça a ele, mas é completamente inútil. O Titã está completamente pegando fogo, está algo muito quente, soltando vapor para todo lado, então é impossível chegar até a nuca do Titã. Então, o que eles acabam criando? Eles acabam criando uma estratégia para que o distrito de Orvot acabe realmente chamando a atenção, né? Já que tem um acúmulo de pessoas naquele distrito e fazendo com que o Titã chegue até Orvot e ali eles possam atacar aquele monstro.
Chegando ali em Orville, a tropa de exploração acaba sendo abordada pelo Levi e acaba dando a informação de que a Historia seria a nova rainha da humanidade dentro das muralhas, de que ela seria ali a nova comandante da humanidade dentro das muralhas. Ela recebe aquilo com prazer, como uma nova missão, né, dada a ela da tropa de exploração, e que basicamente ela só tem uma condição: de poder participar da batalha final, de poder participar desse embate contra aquele titã que um dia foi seu pai. Então, nos preparativos ali para o confronto contra o titã do Rod Reis, o Eren acaba se batendo, né? Falando assim que em nenhum momento agora ele vai começar a chorar, em nenhum momento ele vai desistir agora dos seus amigos, que ele sempre vai seguir em frente, não importando o preço, que ele sempre vai seguir em frente. Então, o titã ali do Rod Reis acaba subindo a muralha, a gente vê toda uma forma grotesca do titã, partes do corpo acabam sendo jogados por cima ali da muralha, o rosto dele totalmente desfigurado, e basicamente a tropa de exploração começa a agir. Eles acabam prendendo as mãos ali do titã que acabou sendo agarrado ali nas muralhas, e então o Eren surge carregando vários barris de pólvora. Ele acaba jogando ali as pólvoras para dentro do titã e o vapor de dentro do titã acaba explodindo as mesmas pólvoras, fazendo com que muitas partes do corpo do titã seja jogado em direção em Orville. E ali os exploradores precisam realmente conseguir chegar a tempo de impedir com aqueles destroços cheguem e acabem com a cidade de Orville. E basicamente eles precisam chegar até o ponto fraco, eles precisam realmente cortar ali vários pedaços para que eles consigam destruir o titã de uma vez por todas. E Historia acaba conseguindo encontrar esse ponto fraco, cortando de uma vez por todas esse laço que ela tinha com o seu pai. Ela acaba cortando ali a origem, né, o ponto fraco do titã, e então ela cai e se declara como a verdadeira herdeira e rainha da humanidade dentro das muralhas. Historia então é nomeada rainha ali dentro das muralhas, e todas as acusações do Erwin ali de traição contra a humanidade são retiradas. Muitas informações são colocadas, muitos pontos de vista são trazidos, e nós descobrimos que Shaddz, sim, o comandante lá dos recrutas, lá de trás dos cadetes de formação lá para os esquadrões da tropa estacionária, ali do esquadrão da tropa de exploração e também da polícia militar, esse cara havia sido o 12º comandante da tropa de exploração. Esse personagem havia sido crucial para muitas informações que começariam a fazer sentido nesse quebra-cabeça começado a ser levantada pelo Erwin. Shaddz nos revela que ele que havia encontrado o Grisha fora das muralhas. Ele não havia trazido ou levantado alguma informação sobre como o personagem havia parado lá, e que ele havia trazido o Grisha para dentro das muralhas sem trazer algum ponto de vista ou sobre alguma colocação, porque ele também conhecia algumas coisas, né? Podemos dizer que ele começou a chantagear alguns soldados sobre esses pontos de vista. Ali nessa saga também sabemos que Shaddz era apaixonado por Carla, sim, a mãe do Eren, e o personagem ali acabou lidando com aquela situação de ver a sua amada sendo levada pelo Grisha para casamento, né? Que ele realmente não conseguia lidar com toda aquela situação. Ao mesmo tempo, foi o Shaddz que acabou resgatando o Eren quando o personagem devorou o seu pai. Quando ele desmaia ali ao devorar o seu pai, foi o Shaddz que acabou trazendo ali o Eren para o local onde eles estavam abrigados. Então, em uma reunião sendo trazida ali pelos líderes dos esquadrões dentro da tropa de exploração, Erwin acaba chegando à conclusão de que existem sim humanos vivos dentro das muralhas, mas que eles ainda precisam chegar no porão da casa do Eren para ter provas concretas sobre essas informações. A reunião acaba e o Levi tenta impedir de todas as formas do Erwin ir para esse confronto. O personagem fala que ele vai cortar até mesmo as pernas do comandante se for necessário para impedir com que ele vá até Shiganshina. E o Erwin acaba respondendo para o Levi que mesmo que se o capitão arrancasse suas pernas, ele iria se arrastando até Shiganshina para saber o bendito do segredo do porão da casa ali do Eren.
Uma festa é levantada, muitos acabam conseguindo essa comemoração ali para chegar em Shiganshina. Finalmente a humanidade está retomando o seu terreno, tudo aquilo realmente está acontecendo. A tropa de exploração está sendo celebrada pela população, eles realmente estão em uma comemoração absurda para que eles consigam chegar até Shiganshina e recuperar o distrito, recuperar esse terreno. Mas o que eles não sabiam é que muitos iriam para Shiganshina, mas que poucos iriam retornar. Começamos a segunda parte da terceira temporada com todos ali da tropa de exploração invadindo o distrito de Shiganshina. Todos acabam realmente seguindo as suas ordens, os planos e basicamente o Eren consegue chegar até o portão dentro de Shiganshina, o portão que dá ali a chegada dos titãs, né, que estavam fora das muralhas, né, a última divisão das muralhas. O Eren acaba conseguindo chegar até esse portão, se transformar em titã, fazer o regicimento e fechar o buraco dessa muralha. Eles acabam fazendo tudo isso sem realmente ter uma intervenção, eles acabam realmente achando tudo aquilo estranho. Cadê os guerreiros? Então o Armin sendo colocado ali como o quarto, né? Porque temos o Erwin, a Hanji, temos também o Levi e o Armin como o quarto comandante da tropa de exploração acaba tentando criar uma estratégia para encontrar os guerreiros. E eles encontram. O Reiner estava escondido dentro das muralhas e o Levi, como se fosse um foguete, vai na direção do personagem para tentar arrancar a cabeça, mas ele não consegue. O Reiner acaba se transformando em titã, dando sinal para o portador do titã bestial se transformar, e ali o portador acaba aparecendo ali como o titã bestial, trazendo consigo vários titãs irracionais para cercar a tropa de exploração e deixar as coisas ainda mais complicadas do que já pareciam. A primeira atitude do titã bestial é pegar uma pedra e jogar no buraco ali que faz divisa entre a Muralha Maria e Shiganshina. Eles acabam fechando esse buraco e agora eles não conseguem mais recuar com os cavalos. Eles teriam que passar fome naquele local e toda aquela estratégia que o Erwin havia levantado, caso se houvesse alguma desgraça, eles conseguiriam fugir com os cavalos, vai para o saco. Então, basicamente, o Reiner transformado acaba subindo em cima das muralhas e temos uma das cenas mais épicas do anime. O Reiner acaba subindo as muralhas e acaba olhando para o Erwin e o comandante não se mexe. O comandante olha para um titã de quase 15 metros ali, um gigante, e para ele era como se fosse terça-feira. E basicamente nesse momento o Eren aparece, ele acaba se transformando em titã. O pensamento do Reiner acaba ficando dividido, né? Será que eu vou atrás do Eren ou eu fico aqui e dizimo essa galera aqui junto com o bestial? E ele morde a isca ali do Eren, né, e vai atrás do personagem. Os dois então começam a lutar e o Eren evoluiu demais o seu poder de combate. Cara, é uma surra atrás da outra, porque ele vai usando ali o poder do enrijecimento nos seus braços, na sua mão. Ele começa a descer a porrada ali na cara do Reiner e o personagem acaba caindo na armadilha, porque a tropa de exploração ela não veio para Shiganshina à toa. Eles acabaram desenvolvendo uma das armas mais mortais que já apareceram no anime. Através ali da junção da tecnologia da polícia militar, a lança do trovão. A arma que era capaz até mesmo de perfurar a couraça do blindado. Então todos ali, vários personagens acabam chegando até o Reiner e acabam colocando as suas lanças de trovão no personagem, fazendo com que ele se implodisse, né? A cabeça do encouraçado acaba explodindo e o personagem acaba sendo incapacitado. É nesse momento então que o terror começa a tocar em Shiganshina, porque o bestial acaba jogando um barril para dentro ali da cidade, para dentro do distrito, e todos chegam à conclusão de que dentro daquele barril está o Bertolt. Sim, o personagem está dentro daquele barril e, cara, pode acontecer uma explosão que dizime todos. Mas
o Bertolt, ele chega até a cidade e ele não explode. Ele vai atrás do Reiner e fala para ele se proteger da forma como ele conseguir, para ele se virar ali ao contrário, para ele realmente tentar fazer com que tudo aquilo ou aquela coisa que ele fosse fazer não pegasse o personagem. E é nesse momento que o Armin acaba chegando até o Bertolt para conversar, né? Para tentar entender o que estava acontecendo, por que eles estavam atacando aqueles humanos, por que, da onde eles estavam vindo, quem eram eles. E o Bertolt fala que de nada daquilo importava, que não era pessoal, que ele gostava realmente daquelas pessoas, mas que ele não tinha outra opção, que ele tinha que terminar a sua missão e que era esse o ponto mais crucial dele. Então o Bertolt acaba sendo atacado pela Mikasa, ele acaba recuando e ele sobe, ele dispara para cima e acaba explodindo. O personagem acaba se transformando no Titã Colossal, dizimando 90% ali da tropa de exploração que veio até Shiganshina, sobrando apenas alguns ali em volta do Eren, como Jan, Mikasa, Sasha, Connie e também os recrutas junto com o Erwin e o Levi, que estavam para combater os personagens do lado de fora ali do distrito de Shiganshina. Depois que essa explosão acaba acontecendo, o Eren acaba indo para cima ali do Titã Colossal, ele tenta agarrar o pé do personagem, mas ele é chutado em direção à muralha e acaba sendo nocauteado pelo Bertolt. Fora de Shiganshina, nós temos com que as pedradas do bestial estão dizimando cada vez mais soldados. Então o Erwin acaba bolando um plano suicida para fazer com que o Levi chegasse até o Titã Bestial. Em um dos discursos mais cabulosos do mundo dos animes, o Erwin acaba realmente falando ali de que eles precisavam entregar a sua vida para que a humanidade pudesse ter um futuro e que os personagens iriam servir de distração para que o Levi pudesse chegar até o Titã Bestial, utilizando os titãs que estavam alinhados pelo Titã Bestial através ali dos titãs irracionais. Como eu falei pra vocês, enquanto os recrutas estão correndo em direção à morte, sendo comandados pelo Erwin, o Levi acaba utilizando esses titãs irracionais para conseguir chegar ali no Titã Bestial. Então, todos os recrutas acabam sendo dizimados juntamente com o Erwin, que não sabe, que não chegou a conhecer o segredo do porão da casa ali do Eren. Enquanto o Titã Bestial achou que teria vencido aquela batalha, o Levi surge dizimando o personagem daquele jeito que a gente ama. E ali o Levi acaba arrancando o portador do Titã para fora, dizendo ali, perguntando: você não estava se divertindo até agora? Por que você parou de rir? Mas o capitão acaba baixando a guarda quando ele tenta procurar alguém que havia sobrevivido daquelas pedradas do Titã Bestial. E é o tempo suficiente para o Titã de carga, que estava todo aquele momento, né? Mais um Titã racional havia sido apresentado para nós nessa saga, nessa terceira temporada. E ele acaba chegando e o Levi só tem tempo de desviar, mas não consegue levar o corpo do portador junto com ele. E o Titã de carga acaba conseguindo pegar, né? Acaba conseguindo roubar o portador do Titã Bestial, levando ele em direção para dentro do distrito de Shiganshina. E o Levi acaba ficando para trás para lutar com os demais titãs irracionais que o Titã Bestial havia criado. Assim, quando a gente observa o capitão ali sendo deixado para trás para lutar contra os titãs irracionais do lado de fora do distrito de Shiganshina, nós temos que Floki acabou ficando vivo. Ele, um dos recrutas, acabou ficando vivo e tinha uma resposta para isso. Enquanto do lado de dentro das muralhas, nós temos que finalmente Armin acaba conseguindo criar uma estratégia para derrotar o Bertolt. Se o Armin havia conseguido criar uma estratégia para derrotar o Bertolt, o Jan havia criado outra estratégia para derrubar assim o Titã encoraçado.
Jan chega à conclusão de que eles precisam de uma vez por todas expulsar o Reiner de dentro do Titã encouraçado através das lanças do trovão. Então ele acaba acertando ali a sua lança do trovão dentro da boca do Titã, né, dentro de um lado da mandíbula do Titã, e o plano do personagem é basicamente isso, é fazer com que a mandíbula do Titã abra involuntariamente e a Mikasa ou outro personagem acabe chegando dentro da boca e faça com que o personagem saia de lá de dentro. Então nós temos esse raciocínio, essas ações. O Jan acaba conseguindo acertar a sua lança do trovão, o Connie também, mas a Sasha acaba sendo acertada ali pelos fragmentos jogados do Reiner para cima dela e faz com que a personagem erre a sua lança. Se não fosse a Hanji ter conseguido sobreviver, a personagem também surge ali para conseguir lançar a sua lança do trovão, acertando a mandíbula da boca do Titã encouraçado, fazendo com que a Mikasa conseguisse acertar lá dentro da boca do Titã, expulsando o Reiner de uma vez por todas de dentro do Titã encouraçado. Hanji nos informa que ela havia conseguido sobreviver porque ela foi empurrada para dentro de um poço e ela não foi pega na explosão do Titã Colossal. Reiner, dete! A gente então começa a observar ali as atitudes do Armin com o Eren. Ele acaba acordando o personagem e passa o seu plano para derrotar o Bertolt. Quando o Colossal vai para cima dos dois personagens, o Eren acaba escorregando de cima das muralhas, caindo e desmaiando. O Armin então parte para cima do Titã Colossal e acaba grudando ali no personagem através dos dentes do Titã Colossal. O Bertolt acaba ativando o seu vapor e ali tudo aquilo acaba realmente levando um tempo, levando um momento com que o personagem acaba virando carvão. Sim, os vapores ali soltados pelo Titã Colossal esquentam tanto o corpo do Armin que faz com que o personagem morra carbonizado. Mas tudo isso fazia parte de uma estratégia maior. Esse sacrifício do Armin foi para enganar o Bertolt de que o Eren havia escorregado, mas na verdade o corpo do personagem não estava mais lá. Havia ficado apenas um enrijecimento e o calor, o vapor criado pelo personagem havia enganado a sua visão. Então, quando o Bertolt caiu em si, já era tarde, porque o Eren estava atrás dele e ele havia arrancado o Bertolt de dentro do Titã, como o Levi havia lhe ensinado. Ele acaba arrancando ali o Bertolt de dentro do Titã e o próprio personagem não tinha mais força para se transformar, como o Armin havia notado, já que o poder ali, já que a transformação do Titã Colossal estava ficando cada vez mais magra, o que lhe ocasionava de que o Bertolt não teria mais forças para se transformar em uma segunda vez. Eren acaba recuperando o corpo do seu amigo totalmente carbonizado, ele que está carregando também o corpo do Bertolt para poder fazer alguma coisa, transformar um outro amigo dele, e basicamente quando ele está fazendo isso, surge o portador do Titã Bestial sendo carregado pelo Titã de carga, e ali o Eren começa a ameaçar em matar o Bertolt, começa a virar uma confusão. O personagem ali, o portador do Titã Bestial, reconhece o sobrenome Jäger, ele pergunta realmente se ele é filho de Grisha Jäger, e ele se apresenta como Zeke. Sim, o portador do Titã Bestial se apresenta como Zeke, e ali a gente chega a algumas conclusões de que o Bertolt não teria salvação. E eles teriam que deixar o Bertolt à sorte de Eren Jäger. Eles não conseguem levar o corpo do Bertolt, mas eles conseguem recuperar o Reiner, que estava em posse da Hanji e do Jan. Os dois personagens quase morrem ali pelo Titã de carga, mas acabam conseguindo escapar. Porém, o Titã encouraçado acaba sendo levado, né? E eles acabam recuando em direção para fora das muralhas. Então, que começa um dos maiores dilemas do mundo dos animes e mangás. O Eren lembra que o Levi tem uma injeção de transformar seres humanos em titãs. Quando o Levi iria dar a injeção ali para o Armin devorar o Bertolt, o Floki acaba chegando, trazendo o Erwin junto com ele,
que na verdade o Erwin teria que realmente ser recuperado. O Levi automaticamente muda de posição, de que ele não poderia mais salvar o Armin, de que agora a injeção tinha prioridade, que era salvar o comandante da tropa de exploração. O Eren e a Mikasa acabam confrontando o Levi, dizendo que não, que o Armin deveria ser salvo, que o Armin seria o herói da humanidade. Mas o Floch fala que eles precisavam de um demônio, que eles precisavam de um demônio para confrontar a humanidade fora das muralhas. E todas aquelas situações vão sendo levantadas. O Levi acaba realmente confrontando o Eren, dando um soco na cara dele. A Mikasa acaba indo para cima do Levi. A Hunt chega tentando impedir, fazendo com que o personagem vá para trás, né? Com que a Mikasa vá para trás. O Floch acaba segurando ali o Eren e o Levi fala para todos saírem dali, que ele vai tomar a sua decisão e dar a injeção para o comandante Erwin. E basicamente, quando o Levi vai dar a injeção ali no comandante, o Erwin tem um espasmo e o Levi acaba tendo um raciocínio que muitos acabam dizendo que não foi tão lógico, mas acabam tendo um raciocínio de que o Erwin merecia descanso. O personagem então aplica a injeção no Armin para a surpresa total da nação e faz com que o Armin acabe comendo o Bertolt, trazendo ele ali de volta à vida, fazendo com que o personagem voltasse a ser humano, mas agora como portador do Titã Colossal. Deixando o Armin se recuperando ali, ele realmente acordou de toda aquela situação. Levi, Hanji, Mikasa e Eren acabam indo em direção ao porão da casa dos Jaegers. Lá estava a resposta de todas aquelas situações. Tudo aquilo que o Erwin realmente pensava se confirmou quando eles adentraram ao porão da casa do Eren. Oi, mate! A humanidade não havia sido extinta, tudo isso realmente acabou se tornando ali numa ideologia, numa forma, num apagar de memórias que o Titã Fundador havia colocado. A humanidade não havia sido extinta e os humanos que viviam dentro das muralhas, eles eram conhecidos como Eldianos. Lá fora, eles eram perseguidos, eles viviam em guetos, eles eram realmente criados como gados para se transformarem em titãs irracionais, como buchas de canhões, mediante a utilizações da nação de Marley, nação que mais perseguiam esses Eldianos. E no meio de todos esses Eldianos nasceu Grisha Jaeger. O personagem ali, que era o pai do Eren, ele veio de fora das muralhas de um distrito conhecido como Libério. Um dos personagens ali que acaba realmente tendo aquela conotação de ter uma liberdade, de ter um motivo ali de querer conhecer o mundo. E ali, junto com a sua irmã Faye, eles acabam sonhando com toda aquela situação, ainda mais quando era o dia de um dirigível passear por cima de Libério. Os dois acabam indo ali para fora das muralhas, aquilo que impediam com que os Eldianos vivessem livres, e acabam indo em direção aos dirigíveis. Eles encontram dois guardas de Marley, enquanto Grisha acaba sendo espancado ali até poder, dizer assim, vomitar de dor. Faye acaba sendo encontrada morta porque foi devorada por cachorros. A situação começou a se tornar tão complicada, nessas dimensões, nesse momento do anime e do mangá, foram tão levantadas de comparações entre judeus na Segunda Guerra Mundial e os Eldianos, que até mesmo eram marcadas com braçadeiras, semelhantes pra caramba àquilo que aconteceram com os judeus na Segunda Guerra Mundial. Grisha acabou crescendo ouvindo do seu pai da maneira como ele deveria se comportar, de que eles eram descendentes de uma linhagem amaldiçoada, de que eles tinham o poder de se transformar em titãs, de que somente os Eldianos tinham esse poder de se transformar em titãs por causa de Ymir Fritz. Essa menina, essa garota que acabou fazendo um pacto com o demônio, acabou lidando com toda aquela situação, levando Marley a quase a uma extinção. Que tudo aquilo acabou sendo criado, tudo aquilo foi fundamentado para fazer com que os Eldianos dominassem o mundo e se tornassem uma das piores nações ali de todos os tempos.
Basicamente, então, o Grisha foi crescendo e ele foi conhecendo pessoas que passaram por traumas semelhantes com o dele. E ali ele conheceu os Restauradores de Eldia, um grupo rebelde que iria fazer com que Marley caísse e eles pudessem restaurar o antigo Império de Eldia. Basicamente, então, o Grisha foi conhecendo, recebendo informações de uma pessoa chamada Coruja. Essa pessoa trazia informações, momentos, pontos importantes que até mesmo o Grisha acabou manipulando ali para que tudo aquilo fosse colocado a seu bel prazer. Nesses pontos, nesses questionamentos, fomos apresentados a Dina, uma mulher loira que era da família real. Ela descendia da família real e tinha informações absurdas sobre o rei 145 Karl Fritz. Karl Fritz havia fugido ali para dentro de uma ilha e formado uma civilização. Ele havia cansado da guerra dos Eldianos dentro dali do mundo todo, né? Essa guerra por poder, essas questões realmente levantadas, e ele havia cansado e havia fugido para dentro da ilha e havia criado titãs em volta das muralhas para que pudesse ameaçar o mundo. Então, o Grisha acaba levantando todas aquelas informações, todos aqueles pontos importantes na obra e acaba casando com Dina. Ele que acaba realmente tendo aquelas conclusões, esses pontos, tem um filho chamado Zeke Yeager e que tem como único objetivo de vida pegar e se transformar em um dos portadores de titãs que Marley estava realmente lidando com toda essa situação e roubar o poder da coordenada dentro das muralhas. Vivendo um inferno em sua casa, o Zeke acaba entregando os seus pais e eles acabam sendo condenados à morte. Todos que pertenciam àquela rebelião, sendo coordenados pelo Grisha e também pela Dina, foram condenados à morte. Todos eles acabaram se tornando titãs dentro da ilha que fazia divisa, né? Dentro da praia que fazia divisa com as muralhas onde os Eldianos livres remanescentes viviam. Lembram dos titãs que invadiram Shiganshina e também o distrito Droshi? Quase todos ali eram companheiros do Grisha, do grupo de rebeldes que tentava restaurar o Império Eldiano. Também fica claro que Dina era o Titã Sorriso quando ela acaba se transformando. Essa é uma das revelações mais bombásticas de Shingeki no Kyojin, porque a Titã Sorriso, né, a Dina, ela foi a responsável pela morte da Carla, a mãe do Eren. Quando o Grisha estava prestes a se transformar em Titã, ser transformado em Titã, um dos guardas acaba se revelando como Coruja, matando o guarda que estava transformando todos os Eldianos ali em titãs irracionais. O Coruja então se apresenta como Eren Kruger e que na verdade ele é um portador do Titã que está com Eren nos dias atuais. O personagem então acaba dizimando todos os soldados que vieram de Marley para aquela ilha e que ele ali havia começado a dar algumas revelações para o Grisha. Kruger fala para Grisha que o rei dentro das muralhas ele fez um voto de renúncia para que pudesse obter a paz de uma vez por todas. Ou seja, se Marley atacasse o rei dentro das muralhas, ele não iria revidar. Na intenção deste rei, o fato deles viverem em paz dentro desta ilha seria o suficiente até que toda essa paz fosse destruída e que eles pudessem morrer e deixasse o mundo, né, de que os Eldianos pudessem morrer e deixasse o mundo em paz de uma vez por todas. Ele fala que os portadores dos titãs vivem apenas 13 anos e de que a Ymir, ela não havia sido uma deusa excelente ou uma boa deusa, mas que ela também não havia sido o diabo na Terra. Kruger também fala que não havia informações sobre a origem dos poderes dos titãs, que eles poderiam vir realmente de um deus, de um demônio ou da origem de toda a matéria orgânica.
O Kruger acaba dizendo ali para o Grisha que ele precisava ir em direção das muralhas, que ele precisava fazer ali uma família, que ele precisava ser conhecido, que ele precisava ser carismático dentro das muralhas. E que basicamente vem agora uma das maiores informações e revelações de todos os momentos, né? Porque o Kruger fala para o Grisha que se ele quiser proteger o Armin e a Mikasa, isso fica uma incógnita até hoje. Basicamente ele vai ter que fazer tudo aquilo certinho como ele havia lhe falado. Kruger acaba revelando que o nome do seu titã é Shingeki no Kyojin e que ele sempre avança não importando como. Nós recebemos a informação de que apenas 9 membros da tropa de exploração sobreviveram àquele ataque que ficou conhecido como a retomada em Shingashina. Eren e Mikasa acabam sendo presos por insubordinação e acabam relatando tudo aquilo para o Armin sobre as suas visões, né? Essa mistura das revelações que foram trazidas dos livros, dos diários ali do Grisha que estavam dentro ali do seu porão e também as memórias do seu pai, né? As memórias ali do Grisha que agora estavam com Eren foram relatados para o Armin. Os dois personagens acabam sendo soltos ali, tanto pelo Levi quanto também pela Hanji, porque a rainha e o comandante Zekli estavam convocando todos os 9 sobreviventes a deporem sobre tudo aquilo que aconteceu em Shingashina. História então acaba recebendo a carta, né, que a Ymir escreveu para ela. Ela acaba sendo entregue pelo Raina, né, porque o Raina passou essa carta para a Hanji e a Hanji acabou entregando essa carta para a História. E ali a personagem começa a conhecer um pouco mais sobre a Ymir e chegar à conclusão de que a personagem, a Ymir, amava ela. Sim, a Ymir amava a personagem e a História acaba chorando lendo aquela carta. Hanji acaba conduzindo aquela reunião, informando a todos sobre o que havia acontecido em Shingashina. O Eren começa a tomar algumas conclusões, tirar alguns pontos de vista. Nós também observamos que os personagens são chamados para receber medalhas por conseguirem retomar Shingashina. E então nós temos um dos confrontos mais bizarros, porque o Floki fala ali para todos os personagens de que quem deveria ter voltado à vida era o comandante Erwin, que todos ali, inclusive o Capitão Levi, foram covardes por realmente exceder a vontade de um portador do Titã, de ter realmente toda essa condescendência com aquilo que aconteceu, tanto com a Mikasa quanto também com o Eren. O climão fica pesado ali entre os membros da tropa de exploração. O Eren quase cai na porrada com o Floki, o Jan acaba chegando ali, o Levi também acaba chegando, tentando impedir com que os dois briguem em plena cerimônia de premiação. Todos vão até a cerimônia ali para receber os seus prêmios, enquanto o Eren começa a chegar no raciocínio de como a coordenada funciona. O personagem começa a falar para nós de que a coordenada funciona com membros ali de sangue real, né, que tenham o sangue real, mas que possuem o poder do Titã, tanto o irracional ou o poder do Titã racional. Precisa ser uma coisa ou outra. Mas o personagem fica inseguro de falar tais informações porque ele tem medo sobre o que pode acontecer com a história se ele falar tais informações. Então, quando o personagem acaba recebendo a sua medalha e ele vai beijar a mão da História, ele acaba recebendo novas memórias daquele dia. Ele ali acaba vendo seu pai falando ali para Frida de que a Muralha Maria havia caído, de que os humanos teriam que revidar, de que os eldianos teriam que revidar aquele ataque, porque senão eles vão ser dizimados, porque depois vem a Rose e depois vem Sina. E ali a Frida não faz nada. Ela simplesmente ataca o Grisha e o personagem contra-ataca, matando a Frida, conseguindo devorar ela e roubando o poder do Titã da coordenada ali dos reis e passando depois para o Eren. O Eren então fica ali espantado com aquelas informações que ele recebeu e temos um time skip de 1 ano quando todos os titãs que estavam dentro da Muralha Maria acabaram sendo mortos. Eles acabam indo finalmente em direção à praia. Tudo aquilo acaba sendo algo realmente lindo. Todos os momentos acabam sendo algo fantástico. O Armin está empolgado, Mikasa vê tudo aquilo com um vislumbre maravilhoso. A tropa de exploração acaba visualizando todos aqueles momentos de uma forma inacreditável. Então, eles enxergam o mar.
O mar com aquela vastidão de água, eles começam a mergulhar, começam a conhecer a água salgada, começam a brincar, começam a jogar a água uns nos outros, tanto o Jana, Sasha, o Connie, o Levi começa a falar pra Range, toma cuidado, não vai furar seu pé aí, não vai se envenenar com essas coisas. E o Armin acaba dizendo para o Eren, falando aquelas informações, dizendo: eu não estava certo, Eren, aqui tem tanto sal, mas tanto sal, que nem se os comerciantes quisessem usar isso tudo, eles não iriam conseguir. E ali, com toda aquela informação, com toda aquela empolgação, é jogado um barril de gelo em cima do personagem, quando o Eren encerra a terceira temporada de Shingeki no Kyojin com a seguinte pergunta: 向こうにいる敵全部殺せば俺たち自由になれるのか